Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de The Last Coelho, ou O Último Coelho, né? E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, espero que esteja bem. Venho, através deste relato, contar uma situação interessante que me ocorreu nos últimos dias. Tenho 21 anos e moro em uma cidade grande do meu estado. Mas meus pais vivem em outra, localizada no interior. Para ir à casa deles, preciso pegar um ônibus próprio para viagens longas, que faz paradas em alguns pontos durante o trajeto. Na última viagem que fiz, o ônibus parou nesses pontos rotineiros e do outro lado da minha poltrona havia uma moça, uma pardinha bem bonitinha até. Quando o ônibus estava parado, ela acenou para mim, chamando-me até a sua poltrona. Fui até lá pensando que poderia haver algum problema no assento ou algo do tipo. Síndrome de Mangina. Cara, até aí não, né? Se fosse um homem, assim, na mesma situação, às vezes você vai ouvir o que o cara tem a dizer, às vezes ele tá precisando de alguma ajuda, uma informação. Até aí tá tudo bem, né? E aí ele continua. Todavia, ao chegar, ela olhou pra mim e disse: Tem um cara aqui só mandando mensagem pra mim. Tem como você fingir que é meu namorado e mandar um áudio pedindo para ele parar? Então respirei, olhei bem para ela e, com a clareza meridiana, como diria o Dr. Enéas, respondi, com voz grave e imponente, hein? Não, eu não estou interessado em fazer isso. Caralho, menor. Libertas 2.0 aqui, cara. Porra, todo dia nasce um novo Libertas. Querido Libertas, você perdeu o cargo aqui para o último coelho, cara. Eu vou mostrar o print aí desse e-mail e da doação dele no fundo do vídeo para vocês não acharem que eu estou forjando esta porra. O novo meme agora não é mais voz grave e imponente, agora é clareza meridiana, como diria Dr. Enéas, cara. Muito bom, muito bom. Aí ele continua. E voltei imediatamente ao meu lugar. A moça ficou extremamente constrangida. Não sou muito feio, porém tenho 1,68 de altura e sou magro, ou seja, beta. O cara ele realmente tem aqui uma estatura abaixo da média do Brasil, que é 1,74. Mas ser beta, 90% dos homens são. 80, 90%, né? A regra de Pareto. Pelo menos do ponto de vista feminino, que é o homem que não é tão atraente, ele no máximo seria uma segunda opção, ele seria um cara assim que seria no máximo uma escolha menos pior, sabe? O homem alfa, que é o primeiro que ela escolhe, geralmente é um cantor, é um famoso, é um artista, é algum cara todo tatuado de 2 metros de altura que ela conhece aí, que ela já viu. Provavelmente é um cara que ela nunca viu na vida real e ela tá namorando por Instagram, tá? Então, como diria o Trunks, ele tá certo. A maioria dos homens hoje que tá em relacionamento nem sabe que é prêmio de consolação, mas na verdade é. Enfim, continuando. Mas, sinceramente, não acumulei horas de conteúdo da Red, do Coruja, Raccoon, Epifania, Kakaroto, Trovador e etc. à toa. Portanto, quero que você destrinche esse relato com as seguintes questões. 1. O homem deve realmente se meter em problemas que não é dele? Porra, mas isso aqui é uma pergunta quase que retórica em relação ao meu conteúdo, né? 2. Ela realmente precisava de ajuda ou queria testar poder sobre mim? Com certeza, eu vou desenvolver isso nesse vídeo. 3. Por que o beta é sempre visto como ferramenta e não como indivíduo? Vamos chegar lá também, né? Vou desenvolver isso nesse vídeo. 4. Por que a maioria dos homens ainda busca validação feminina mesmo em situações absurdas? Também vou desenvolver isso nesse vídeo. A primeira pergunta aqui, porra, é retórica, né? Quem assistiu pelo menos, sei lá, 5 vídeos meus já deve saber qual é a minha opinião a respeito disso. Mas enfim, senhores, ao Libertas 2.0 aqui, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim vocês já ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também podem criar umas pérolas deliciosas dessas aqui, que divertem muito a todos os ouvintes do canal e a mim, com certeza. E lembrando que se vocês quiserem também fazer esse conteúdo chegar a mais homens, é só deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Certo, vamos a esse assunto. Vamos primeiro seguir aqui a cartilha que o último coelho nos mandou. A segunda pergunta dele foi: ela realmente precisava de ajuda ou queria testar poder sobre mim? Sim, ela queria testar poder sobre você. O que ela queria, no fundo, talvez nem ela admita isso, mas como diz o ditado, né? Quem sabe mais do peixe, o pescador ou o próprio peixe? Pois é, nós homens lidamos com mulher o suficiente para saber que quando elas fazem esse tipo de coisa, elas estão, na verdade, tentando validar o próprio ego. Ela estava tentando se convencer que ela tinha poder suficiente sobre um homem aleatório
para fazer ele se passar por um namorado dela. Veja, uma coisa que prova isso e que talvez vocês não tenham notado nesse relato e talvez o próprio Último Coelho não tenha notado é que essa guria ela poderia simplesmente ter só bloqueado o cara e seguido com a vida dela. Ela não precisava ficar respondendo o cara e muito menos ia precisar que um outro homem se passasse pelo namorado dela. Mas, como diria o Raccoon, né, o Impera, que na verdade eu acho que foi o Rolo Tomás que disse isso, algum outro pensador aí da comunidade. As mulheres querem o máximo de benefícios possível com o mínimo de consequência e responsabilidade. Esse é o imperativo feminino. Então ela queria manter a validação do cara que estava importunando ela, talvez até poderíamos dizer no linguajar moderno, assediando ela ali, ou seja, ela não queria bloquear o cara para perder a validação daquele ali que estava correndo atrás dela, e ela queria ainda assim ela queria a validação de um outro cara que ia se passar pelo namorado dela ali, para criar até o que nós vemos muito em romances femininos, que é a briga entre dois homens por ela, entendeu? Isso é uma fantasia assim ancestral das mulheres que remonta desde dos primórdios do tempo, que remonta desde os tempos das cavernas, e eu acho que é o equivalente de, sei lá, um homem transar com duas mulheres, né? É uma das fantasias mais comuns dos homens é transar com duas mulheres. Já uma das fantasias mais comuns das mulheres é ver dois homens brigando por ela, dois ou mais homens, né? Então o que ela estava tentando fazer com o The Last Coelho aqui, com o cara que estava betando pra ela no WhatsApp, isso se for verdade, né? Pode não ter sido verdade, pode ter sido só uma tentativa dela de dar uma chavecada no The Last Coelho. Eu não vou descartar essa opção aqui, tá? Isso pode acontecer, mas eu vou falar sobre isso depois. Então você pode ver grandes romances femininos, tipo, sei lá, Titanic, tipo 50 Tons de Cinza, os romances que elas leem aí, todos têm essa fantasia arquetípica de dois homens lutando por ela, onde ela se sente tão especial e tão, né, preciosa que dois homens eles vão ali, às vezes até lutar até a morte por ela. Então veja como isso parte do quê? Do narcisismo, do ego, né, da egolatria extremamente forte no feminino. Isso foi necessário porque na nossa espécie a vida feminina vale muito mais que a vida masculina no quesito reprodução para a manutenção da espécie. Então as mulheres elas querem os recursos para elas querem a validação para elas querem ser o centro. E o mundo ele meio que sempre foi assim. Os homens conquistaram para ter acesso às mulheres, os homens trabalharam para ter acesso às mulheres. As mulheres elas sempre foram assim o centro da economia, o centro da cultura e até em épocas patriarcais, né? Épocas androcêntricas, como por exemplo a época do patriarcado grego de fato, né? O paterfamilias lá. Cara, isso aí é assunto para outro vídeo. Eu queria fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas para dar uma pincelada, assistam aquele documentário do Bernardo de Gregório que eu já citei várias vezes, chamado Entre o Céu e a Terra. É só você jogar no Google não, no YouTube aí, Bernardo de Gregório Entre o Céu e a Terra, o primeiro vídeo, tá? É um velhinho lá meio vesgo. Ele vai explicar, já vai dar a introdução a respeito do vídeo que eu quero fazer sobre matriarcado e patriarcado. E lá ele explica que o patriarcado ele surgiu depois do matriarcado, né? O patriarcado ele foi uma força que os homens fizeram ali, foi algo antinatural para tomar, entre aspas, poder, mas no fim das contas era para servir as mulheres, como era o paterfamilias grego, onde basicamente a polis ela percebeu que se não incentivasse os homens a assumir família, os caras iam comer e vazar, como exatamente o que está acontecendo hoje, né? Os caras estão metendo boneco aí, tá deixando um monte de mãe solteira que está destruindo a sociedade, aumenta gasto público, é um monte de moleque bastardo, sem referência masculina, tudo sojado, não servem para, principalmente naquela época, né, como guerreiros ou como cidadãos funcionais da sociedade, porque não tiveram uma educação masculina. Então a polis, ela teve que inventar uma forma de recompensar o homem a ser pai de família, que é uma coisa que a nossa sociedade está falhando em fazer, meio que está tentando expulsar os homens de dentro de casa, e os resultados são exatamente os que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. E a polis inventou o patriarcado como uma forma de servir as mulheres. Servir às mulheres. O homem ele só era tratado como um cidadão funcional na sociedade se ele tivesse família e filhos. Se ele sustentasse uma mulher e se ele servisse uma mulher. Até o patriarcado ele é fundamentado no matriarcado, no serviço à mulher. A sociedade humana ela precisa que as mulheres sejam servidas, elas sejam providas e protegidas, porque senão elas não se reproduzem, elas sequer sobrevivem, né? E sem mulher na sociedade, primeiro que os homens ficam depressivos, eles ficam tristes porque sexo e feminilidade é o que traz na vida da maioria dos homens um encanto, um acalentamento, um afago, né? É o que faz eles
se sentirem acalentados, e sem mulher também a sociedade não se reproduz, né? Por exemplo, se 90% dos homens do mundo de hoje sumissem do nada, os 10% que sobrassem ainda conseguiriam manter a taxa de natalidade altíssima, tá? E isso, nem tô falando de inseminação artificial, fertilização in vitro, nada do gênero. Eles conseguiriam, no sexo mesmo, manter a taxa de natalidade e engravidar todas as mulheres restantes, ou a grande maioria. Pense um mundo desse, quantas fodas você ia conseguir dar no dia? Pelo menos umas 5 se você tem menos de 35 anos, acredito eu. E se você se alimenta bem, faz exercício físico, com 50 você consegue dar umas 5 fodas também. Novamente, eu tô falando sem usar tadalafila, sem usar Viagra, sem usar inseminação artificial, nada disso. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque, de fato, as mulheres evoluíram e a nossa espécie se configurou para que elas sejam o centro dos recursos. Não só recursos materiais, como recursos emocionais, sociais e culturais também. Então elas estão acostumadas em ser o centro das atenções. E todo o metabolismo delas se adaptou a isso. Tá? Toda a construção feminina, física, mental, psicológica, se adaptou a isso. Caralho, toda a cultura se adaptou a isso. O feminismo é isso. O feminismo é o genocentrismo, como a gente chama, né? É ficar botando mulher no centro das discussões sociais, no centro das leis, no centro da civilização. O mundo hoje é sobre mulher. E quem já lidou o suficiente com mulher sabe muito bem que se ela não tiver em situação de privilégio e recebendo mais recursos, sejam eles financeiros, emocionais, ali na família, na empresa, no relacionamento, elas começam a achar que elas estão sendo ostracizadas, maltratadas e até oprimidas, meu Deus do céu. Então elas não querem igualdade, elas não querem ser tratadas como homens. Elas querem realmente privilégio, elas querem estar acima. Isso é um fato. Quem já lidou o suficiente com mulher sabe muito bem. Quem namora ou já namorou, quem tem colega de trabalho, mulheres na família no geral, elas querem tratamento preferencial. E elas vão até usar o argumento tradicional do tipo, mas eu sou mulher, mas o papel do homem é esse. Mesmo ela sendo uma feminista radical. É engraçado. Ela fica infértil e já foi feito teste. Mulher feliz, todo homem sabe disso. Todo homem que namora e gosta da sua namorada, ou é casado e gosta da sua mulher, sabe. Tem até aquele ditado, né? Mulher feliz, vida feliz, que vem do inglês Happy Wife, Happy Life. Todo homem que gosta da sua mulher sabe que se ela estiver feliz, ela transa mais, ela fica mais fértil, é muito mais prazeroso estar com ela, a verdade seja dita, o sorriso feminino, a felicidade feminina é uma coisa que contagia o masculino, é uma coisa que estimula o masculino, libera uma quantidade cavalar de endorfinas e testosterona no metabolismo do homem. Então, querendo ou não, cara, todo o seu metabolismo, toda a sua construção como homem foi feito para ser gado, sabe? Para, assim, tirar muita satisfação e felicidade de servir a uma mulher e ver uma mulher feliz. Seja ela sua mãe, sua namorada, alguma mulher, entendeu? Eu não tô dizendo que é isso que você tem que fazer, mas é uma tendência biológica. E elas sabem disso inconscientemente. Essa guria aqui do relato do coelho sabia disso inconscientemente. Se você tentar questionar ela a respeito disso, ela não vai dizer, porque ela não sabe disso conscientemente, mas nós sabemos. Então ela estava testando o coelho aqui para saber o quanto ele era suscetível a esse instinto masculino padrão. Ela sabe que quanto mais atraído um homem está por uma mulher, quanto mais ele gosta de uma mulher, mais ele quer fazê-la feliz. Esse é o papel do homem biológico, eu diria, e por isso foi tratado como tradicional. Então, de fato, 12 minutos de vídeo só respondendo essa segunda pergunta aqui. Realmente, ela só queria testar o poder dela sobre você, ela só queria se sentir válida, ela só queria se sentir capaz ainda de manipular, talvez seja uma palavra forte, mas não, talvez não seja tão forte. Sim, capaz de manipular um homem, capaz de seduzir um homem, ela queria ainda ter a confirmação de que ela ainda é sedutora, entendeu? Novamente, se ela quisesse realmente se livrar daquele cara que estava a importunando, para não dizer assediando nas palavras de hoje, né? Ela só bloqueava o cara. Então você pode ver que a mulher ela tá sempre querendo reclamar. Ai, tem um cara que fica me enchendo o saco na rede social, ele fica toda hora me chamando pra sair, não sei o quê, eu não aguento mais. Daí você chega e fala, por que você não bloqueia? Cara, é a mesma coisa que você presenciar um bug, sabe? Vocês que são programadores ou que gostam de jogar videogame, é a mesma coisa que você presenciar um bug no jogo ali ou no seu código, entendeu? Ela começa até a gaguejar, ela não consegue explicar o porquê, ela simplesmente não bloqueia o cara. Aí ela vai vir com talvez, mas eu não quero fazer isso com ele porque eu não quero ser dura, eu não quero ser rude, não sei o quê. Meu irmão, no fundo, ela tá adorando aquela validação, entendeu? E ela só quer se vitimizar, dizendo que, eu estou sendo importunada.
Ah, eu não aguento mais esses homens chegando em mim. Então ela quer dobrar a aposta, ela quer dobrar o senso de validação que ela está recebendo, tentando afirmar para a sociedade que ela é tão irresistível que os homens se humilham por ela, que ficam correndo atrás dela. Então não basta a validação daquele homem, precisa da validação também dela se vitimizar. E se vocês exacerbarem esse comportamento micro para o macro, vocês vão ver que o feminismo é exatamente isso. O comportamento geral feminino na sociedade é muito parecido com isso, né? É aquela lei hermética, né? Cabalística. Vamos aproveitar que esse vídeo aqui também é bem cabalístico, né? O cara já escolheu aqui um animal cabalístico, que é o coelho. Já estamos falando aqui de mais um vídeo que vai ser icônico aqui na comunidade do canal, que é essa do, como é que é? Clareza meridiana. Eu respondi, olhei bem, ele botou aqui. Então respirei, olhei bem para ela e com uma clareza meridiana, como diria o Dr. Enéas, respondi. Só faltou botar com voz grave e imponente. Não, eu não estou interessado em fazer isso. Cara, eu não tô nem zoando a atitude do cara, eu acho que essa atitude foi muito boa, mas a forma que ele escreveu aqui assim, é só pra zoar mesmo, é só pra gente lembrar do Libertas, é só pra gente sacanear um pouco. Não tô dizendo que o Coelho teve uma atitude errada aqui, não, só tô zoando a forma da construção da frase. Enfim, onde estávamos? Então, concluindo aqui, o imperativo feminino é o máximo de benefícios com o mínimo de responsabilidades ou consequências. Então, o que é que ela queria? Ela queria aparelhar o nobre Beta Coelho aqui para que ele cumprisse um papel do namorado, ou seja, cumprir a responsabilidade que o namorado tem, sem receber os benefícios que o namorado receberia, ou deveria receber. Porque o namorado, ele oferece, obviamente, o namorado, o marido, seja lá o que for, um homem que está associado a uma mulher, ele tem que protegê-la, ele tem que provê-la, ele tem que cuidar dela, pelo menos essa sempre foi a negociação tradicional. Só que o que é que ele recebe? Ele recebe sexo, claro, ele recebe a feminilidade, toda aquela coisa da feminilidade tradicional que eu citei aqui. Uma mulher afável, uma mulher delicada, meiga, a fertilidade dela, a fidelidade dela. Aquelas coisas que o homem quer de uma mulher, né? O que uma mulher quer de um homem é justamente isso, serviço, cara. Proteção e provisão. Que isso já me leva até a terceira pergunta dele aqui, mas eu vou falar isso mais à frente. Só que o homem de hoje ele é muito burro, né? Ele é extremamente burro. Pra vocês que ficam dizendo que eu só critico mulher, não, eu critico os homens também. Vocês são muito burros. Só que eu entendo que essa burrice ela advém de uma falta de educação, de uma ausência paterna, de uma ausência de exemplos masculinos, porque segundo dados do IBGE hoje, 88% dos professores brasileiros são mulheres e 48 a 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Isso sem falar aquele caso do pai que no papel ele é o chefe do lar, né? Porque ele ganha mais, porque ele paga a maior parte das contas, mas quem toma as decisões, quem gerencia as finanças, quem educa os filhos de verdade é a mãe, é a mulher. Então, como diz o ditado, a mão que balança o berço controla o mundo. Bernardo de Gregório até usa esse ditado lá no documentário que eu citei. Então, é até uma crítica que eu faço até às próprias mulheres novamente. Se elas não gostam das atitudes dos homens hoje, é mais responsabilidade delas, cara, porque elas estão com o poder da educação dos homens nas mãos. E não é de agora, já tem gerações isso aí. Eu acho que desde a década de 60, 70 foi mais ou menos assim. É claro que o negócio exacerbou no mundo de hoje. Mas os homens modernos, eles foram quase que manipulados, sofreram realmente uma lavagem cerebral para passar a oferecer os recursos dele, que são atraentes para as mulheres, sem pedir nada em troca, como talvez até uma calção na barganha. Vocês sabem que é a calção, né? Uma garantia. Então, ele vai ser cavalheiro, ele vai prover, ele vai proteger. Tem maluco que paga até Pix. Faz até o Pix antes de receber da mulher o que ele quer. E eu não tô falando daquele serviço sem nota fiscal que vocês sabem muito bem, né? E as mulheres, elas exigem isso. Antes de oferecer a parte delas, elas querem que os homens ofereçam a deles. Não é uma negociação clara do tipo, beleza, vamos fazer uma troca justa. Você dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. Não, a mulher já vem. Primeiro você me provê, primeiro você me protege, depois eu vou ver se eu quiser, se eu tiver interessada, se eu achar que você é um provedor e protetor de qualidade, depois de um test drive aqui com você, sem nenhuma promessa, sem nenhuma garantia de que você vai receber o que você quer de mim, talvez, quem sabe, eu te dou o que você quer. Aí é foda, né? Tem que ser muito otário. Então, a maior forma de humilhação que uma mulher pode fazer a um homem, a maior forma de dominação também, de demonstração de poder, é justamente fazer com que ele ofereça os recursos dele em troca de nada. É a mesma coisa que você ser um profissional liberal e eu requisitar os seus serviços e não te pagar. Ou pior ainda, é a mesma coisa que você ter uma vendinha e eu ser o cara da milícia, chego lá, meto a máquina em você, roubo teus produtos e não te pago. Agora, sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? E isso é bem polêmico. Mas se
os recursos do homem, o que a mulher quer do homem é justamente provisão e proteção, e elas tentarem fazer com que os homens deem isso a elas, sem elas oferecerem a feminilidade, a parte delas da barganha, né, em troca, é a mesma coisa que um cara fazer o seguinte, comer e vazar. Fazer o leitado e ghost. É por isso que elas odeiam tanto o leitado e ghost, elas estão tentando criminalizar isso com o tal do estelionato emocional, que é o cara chegar assim, prometer a ela um relacionamento, ela ter a expectativa de ter um relacionamento com o cara, ela dá pro cara, o cara não liga no dia seguinte, some. Isso tá com papo de virar até crime, lá na Europa principalmente. Eu lembro do Raccoon ter feito um vídeo sobre isso, cara. Estelionato emocional, muito engraçado. Mas os homens betas do jeito que são, eles não têm problema em dar o valor deles de barganha primeiro, sem receber nada em troca. É por isso que eu digo, cara, não defenda mulheres desconhecidas, não sirva a mulheres desconhecidas. No que diz respeito à provisão e proteção, você não deve isso a nenhuma mulher, a menos que ela esteja te dando alguma coisa em troca. É aquele ditado, nada que você não faria por um homem, você deve fazer por uma mulher. Não é igualdade que elas querem, é igualdade que elas vão ter. Então, tipo, imagine se fosse um marmanjo ali falando, porra, irmão, tem um cara aqui querendo, um goió aqui querendo me currar. Finge que é meu namorado aqui e dá uma prensa nele. Porra, tá de sacanagem, né? É a mesma coisa, não é? É igualdade que elas querem, porra. O feminismo não é sobre isso, então vamos dar a porra do feminismo pra elas aí. Se elas querem ser tratadas diferente, elas têm que tratar a gente diferente. Agora, pergunta 3 do Coelho. Por que o beta é sempre visto como ferramenta e não como indivíduo? Certo, vamos explorar algumas das opções, ou pelo menos das hipóteses que nós temos aqui. Como eu disse, vamos supor que essa guria estava realmente interessada no coelho e ela usou isso como uma forma de chegar nele. Podendo até mesmo ela ter forjado essa importunação de outro homem aí para chamar a atenção do coelho. É capaz. Eu já vi muita mulher chegar em homens de forma indireta. No geral, elas fazem isso, tá? Quando elas estão interessadas num homem, elas fazem isso de forma indireta. Elas não são como os homens do tipo, dá licença, eu achei você gata, posso conversar com você? Qual o seu nome? Esse tipo de coisa, né? Elas quase nunca fazem isso. Muita gente acha que o homem hiper bonito, 2 metros de altura, tatuagem no pescoço, cara de bandido, shapeado, maxilar quadrado, as mulheres vão fazer isso, mas não, elas também se sentem intimidadas. As mulheres que fazem isso, elas já são mais desinibidas e elas já têm um histórico de chegar em homens, entendeu? Já é meio que da personalidade delas. A maioria das mulheres não faz isso, mesmo morrendo de vontade, porque elas não querem dar a impressão de que elas são fáceis e de que elas são rodadas, né? Muito baratas, vamos botar assim. Justamente porque isso casa também com aquela egolatria, aquele narcisismo padrão. Elas se acham especiais demais, no geral. Mas, dando uma colher de chá a elas também, tem o fato de que os homens em si eles têm uma impressão pior das mulheres que realmente chegam assim de forma direta. Eles começam a desconfiar. É como diz o ditado, né? Esmola muita, o mendigo desconfia. Isso não é comum das mulheres, não é comum delas fazerem isso. E os homens, muitas das vezes, eles ficam até com medo de ser um golpe, né? É foda. Tipo, os homens, eles estão tão acostumados a não ser reciprocados, eles são tão acostumados, assim, a não ter atenção feminina, que quando uma mulher dá atenção de graça, o cara já fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa porra aqui. Essa mulher tem o quê? Quer me passar AIDS? Ela quer me dar o golpe? Ela quer me roubar? Alguma coisa tá errada, isso aqui não acontece. Então é mais um mecanismo de defesa, entendeu? O cara já pensa assim, porra, isso aqui é sinal vermelho, meu parceiro, isso aqui tá errado, entendeu? Isso é muito comum no Brasil, cara, é muito mais comum no Brasil, porque uma coisa que eu percebi é que as mulheres aqui da Austrália, elas são muito mais femininas, elas são muito mais prestativas, elas são muito mais agradáveis. Já a mulher brasileira, ela tem um complexo de deusa, né? Se você chega nela, ela já vai demonstrar desinteresse. E novamente, também dando uma colherzinha de chá pra elas aqui, a mulher sabe que qualquer simpatia que ela der mais a algum homem, ele já vai achar que ela tá dando chance, entendeu? O homem brasileiro, ele tem essa cultura mesmo. Se a mulher, ela no mínimo educada com ele, trata ele como ser humano, o cara ele já dá em cima dela. E a grande verdade é que a mulher ela não gosta de ser dada em cima por um cara que ela não tá afim. Pra ela, isso é quase que uma ofensa, ou causa um incômodo, entendeu? Se fosse um homem que ela tá afim, óbvio que ela ia gostar, mas um cara que ela não tá afim, um cara que não é atraente, é quase como se ela pensasse, quem é você pra achar que você tá ao meu nível, entendeu? É quase isso. Então elas se sentem muito ofendidas. Então, novamente, o mecanismo de defesa delas também é tratar os homens com antipatia, às vezes até mal, porque o homem brasileiro, ele também já está acostumado a qualquer tipo de brechinha que a mulher dá, ele já tentar marcar um gol, entendeu?
Isso não acontece na Austrália, e o Caio também já vi nos vídeos dele, né, que ele tá na Europa, ele fala também das mulheres europeias. Mas as mulheres mais ocidentais, as latinas e a norte-americana, elas são bem antipáticas nisso aí, justamente porque nesse lado do mundo a cultura é muito mais do pick-up, né, que, como chamam nos Estados Unidos, que é a cultura de chegar, é a cultura de dar em cima, entendeu? Então, as mulheres desse lado do mundo elas já estão saturadas disso, verdade seja dita. E isso acaba destruindo a feminilidade delas, porque se elas demonstram mais feminilidade, esses homens já acham que tem brecha pra marcar gol. E a mulher ela não quer, porra, que um homem desatraente dê em cima dela. Eu ia usar uma analogia e dizer, é tipo a Jojo Todinho antes dela emagrecer, que é o pior estado dela ali, botar a Scarla dar em cima de você. Só que não seria uma boa analogia porque, muitos de vocês são carniceiros, né? E 2, vocês provavelmente iam ficar lisonjeados porque homem receber atenção feminina é muito raro. Então, mesmo que seja de uma mulher desatraente, o cara vai ficar lisonjeado, mesmo que ele a recuse, mesmo que ele não se sinta atraído. Enquanto a mulher ela tá recebendo cantada de diversos homens diariamente, tá? Virtualmente e na vida real também. Mas voltando, para responder em específico a terceira pergunta aqui do Coelho, por que o beta é sempre visto como ferramenta e não como indivíduo? Justamente, cara, porque ela estava tentando apelar para sua masculinidade, entendeu? Porque, como todo mundo sabe, isso é uma coisa entranhada no inconsciente humano. O papel do homem, tradicionalmente, isso aí vai ser refletido na sua capacidade psicológica, no seu corpo. O homem ele evoluiu para servir mulheres, ele evoluiu para prover e proteger para mulheres. Não é à toa que os homens, quando eles estão solteiros, eles facilmente conseguem produzir mais recursos do que consomem, justamente para que tenha um excedente que ele possa render à mulher e aos filhos em troca de sexualidade, em troca de reprodução, de genética, né? No caso, aos filhos. A própria mente masculina mais focada em resolução de problema, em capacidades analíticas, em leitura de dados, em leitura do ambiente, enfim. A maior ambição do homem também, a maior capacidade física do homem de erguer peso, de trabalhar, a maior tolerância do homem ao estresse, ao cortisol, cara, tudo isso é uma adaptação para você trabalhar, entendeu? Gerar recursos. Então, inconscientemente, todos nós sabemos que o papel do homem sempre foi prover e proteger. E as mulheres, quando elas querem conquistar um homem no geral, elas apelam para isso. Elas frequentemente entram num arquétipo de donzela em apuros, entendeu? Elas demonstram maior feminilidade, elas aumentam sua neotenia, aquelas pesquisas que todo mundo já viu, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto que a voz dela fica mais aguda, que as pupilas dilatam, justamente para demonstrar características mais infantis, porque não tem nada mais indefeso da nossa espécie do que as crianças. Então ela vai falar com a vozinha mais fininha, ela vai tentar se colocar ou até forjar uma situação onde ela esteja em apuros, que ela precisa da sua ajuda. É aquele estereótipo ou até arquétipo da donzela em apuros, onde, sei lá, uma loira gostosa, muito comum em filmes, né? Ela tá no meio da estrada, assim, o pneu dela furou e ela precisa de ajuda. Que homem não vai parar para ajudar, né? Que homem não vai parar para ajudar? Então vocês percebem que elas querem o papel tradicional do homem de provedor e protetor, mas elas não querem oferecer o papel tradicional delas, de feminilidade. E veja que, tradicionalmente, o papel do homem de satisfazer uma mulher, de agradar uma mulher, adular até mesmo uma mulher, tradicionalmente acontecia depois que havia ali uma negociação fechada, que era o casamento, né? Então não tinha essa do cara ficar adulando uma mulher. Se a mulher quisesse ser adulada, quisesse cavalheirismo, quisesse que o cara, ficasse ali elogiando ela, se ela quisesse que o ego dela fosse sustentado, ela tinha que entrar na negociação com o cara. Hoje não, hoje os caras sustentam ego de mulher a troco de nada, basicamente, né? Eles tentam tirar algum tipo de validação e satisfação disso aí por osmose, quase como se fosse uma punheta emocional, do tipo, estou fazendo mulher feliz, ela está gostando dos meus elogios, eu sou um homem de verdade. Então é por isso que as mulheres não estão nem aí pra macho, né? Não estão nem aí, e é por isso que os homens estão até fazendo menos sexo. Porque eles estão oferecendo tudo muito de graça, entendeu? A validação, os elogios, o carinho que a mulher quer, os caras eles estão oferecendo fora de relacionamento. Então por que a mulher vai querer dar pra um cara desse? Tipo, estão distribuindo peixe de graça na vendinha ali do lado, peixe fresco, bom, por que eu vou sair pra pescar, entendeu? E aí você vê como isso se torna uma bola de neve.
onde os homens eles começam a entrar meio que num deserto sexual, né, como chamam, num estado de fome, porque eles estão adulando demais mulher, porque a mulher não vai dar para nenhum homem que fica adulando ela demais, porque ela já está recebendo a parte dela da barganha. Isso torna mais difícil os homens comerem mulher e eles têm que dobrar a aposta deles, eles têm que oferecer mais e mais e mais. E é uma bola de neve, assim, um efeito retroalimentativo perfeito para os interesses femininos. Ela não tem que dar xereca e ela recebe exatamente o que ela quer. Perfeito, o time que tá ganhando não se mexe e os caras estão lá, só de se digladiando, competindo, tendo que fazer papel de machão, provedor e protetor a troco de basicamente nada, a troco de nem sequer uma promessa de feminilidade, de fidelidade, de fertilidade, de sexo, de nada. Então, dadas as ferramentas que ela tinha em mãos, ela, eu não vou dizer que ela forjou isso aí, mas obviamente ela poderia simplesmente bloquear o cara e seguir a vida, não precisava chamar o coelho para ele forjar ser namorado dela. E aí, tem muito beta, o beta é foda, né? Tem muito beta que poderia chegar pro coelho e falar: meu irmão, olha isso, ela estava dando todos os sinais de que ela estava afim de você, meu Deus. Como é que você não chegou ali? Era só fingir que era namorado dela e depois você jogava uma cantada do tipo: aí eu posso ser o seu namorado real se você quiser. Esse tipo de merda, né? Que o homem brasileiro QI 84 costuma ter. Mas eles, como eu disse, os homens, principalmente os brasileiros, eles não têm muito orgulho, eles não têm muita autoestima quando a questão é mulher, porque eles são extremamente manginas, cara. Aqui na Austrália e na Europa também, como eu percebi, porque aqui a Austrália ela tem essa cultura anglo-saxã muito forte por conta da colonização inglesa. Aqui na Austrália não tem essa, filho. Os homens aqui não tratam as mulheres dessa forma que o brasileiro trata, entendeu? Então eu até digo que, tipo, o homem brasileiro tá a perigo. Porque a mulher brasileira trata o homem muito mal, cara. Muito, muito mal. Por conta dos motivos que eu já expliquei. Aqui na Austrália as mulheres elas são extremamente agradáveis. E quando eu cheguei aqui, se eu não fosse Volcel, eu tinha dado em cima de um monte de mulher. Porque eu percebi que elas estavam me tratando muito, muito bem. E eu não estava acostumado com isso. Eu pensava, porra, esse tratamento aqui é de mulher que tá afim. Então elas perguntam se você tá bem, se você tá com fome, elas oferecem comida, elas perguntam coisas genuínas sobre você, elas demonstram interesse genuíno. E é uma coisa que no Brasil, cara, é muito raro um homem receber, muito raro. Só que se eu não fosse Volcel, eu fiquei na minha, no Volcel, né? Porque eu não chego em mulher. Se eu não fosse Volcel, eu tinha dado em cima. Mas depois eu percebi que eu não era especial, que elas tratavam todos os homens assim. Então esse é especialmente um problema da mulher latina e norte-americana. Porque eu também dividi a casa aqui com um brother brasileiro, que ele estava namorando uma sul-africana. E ele estava dizendo que ela é extremamente assim, prestativa, sabe? É daquele tipo de mulher Amélia mesmo, de tipo, ah não, senta aqui, assiste um filme aí, ou vai jogar um videogame, quer que eu pegue uma cerveja pra você? Ou então, quando ele pede uma cerveja e ela esquece, ela fala, ai, desculpa, eu vou pegar agora, não sei o quê. Ele tava me dando esse relato, né, me falando isso. Agora, eu não tô dizendo que isso é um paraíso e que você tem que sair do Brasil e você vai encontrar sua donzela da Disney, sua princesa da Disney em outros países, tá? Toma cuidado com o waifuísmo e com a projeção de virtude também. Eu só tô dizendo que das mulheres, no geral, a brasileira, a latina, a norte-americana é uma das piores, na minha opinião, tá? Mas, novamente, é aquela colherzinha de chá também. Tem o fato de que o homem ele dá em cima de qualquer coisa. O homem brasileiro ele tá comendo qualquer merda, entendeu? Ele não tem muito orgulho, ele tem assim uma libido extremamente alta. Não é à toa que dos países, assim, a taxa de natalidade do Brasil no Ocidente é uma das maiores. Mas também a ausência paternal é uma das maiores também. Então o negócio é sinistro, tá? E aí as próprias mulheres elas entram no protecionismo do tipo, se eu tratar um homem bem, ele vai achar que eu tô dando em cima dele. E aí o maluco ele pode até... Tem muito sequelado também, vamos convir. Ele vai tentar dar em cima, a mulher não tá atraída, ela vai recusar e depois ele vai dizer, ah, mas ela tava dando todos os sinais, ela tava toda aberta, e aí agora ela tá fazendo doce, não sei o que, aí o cara sai falando. Então a mulher, a mulher brasileira, ela já se põe naquela postura realmente de não dar brecha, né? Mas, assim, para concluir aqui a pergunta do Coelho, a terceira pergunta. Por que você foi visto como uma ferramenta e não como indivíduo, meu parceiro? Aqui tem duas respostas possíveis. Uma, seguindo a hipótese de que ela não estava afim de você e ela só estava tentando te usar para se validar. Que, na minha opinião, é a mais provável. Ela não estava realmente afim de você e ela só queria provar para si mesma que ela poderia fazer você de gado. E também provar para o outro otário que ela estava sendo requisitada, que tinha um homem do lado dela ali, que ela tem namorado e que não sei o quê. É bem provável. Mas isso também não descarta a outra hipótese. Ela poderia também estar com essa intenção, mas ainda assim afim do nobre coelho.
E nesse caso, é porque as mulheres brasileiras elas não conhecem outra forma de mostrar interesse se não se colocar nessa situação de donzela em apuros e apelar para o senso de provisão e proteção de um homem. É por isso que, até mesmo antes do meu Volcel, eu não chegava em mulher, a menos que eu tivesse numa festa, numa balada, já cheio de cachaça na cabeça, e eu tivesse ali pra marcar ponto, né? Tipo, hoje eu vou beijar 10. Fazer aquelas apostas com os caras. A menos que eu tivesse numa situação dessas. Todas as minhas 3... Eu só tive 3 namoradas, realmente. Todas elas chegaram em mim. Porque, isso foi antes de ler Nessa Halita, mas como Nessa Halita, no livro dele, Como Lidar com Mulheres, ele fala que o homem ele tem que meio que forçar a mulher a ser honesta nas intenções dela. Então ele não pode deixar com que ela dissimule as próprias intenções. Então, se ela tá afim, ela não pode ficar fazendo esses joguetes, sabe? Até como uma forma de fazer você demonstrar interesse primeiro, quando na verdade quem tá interessado é ela. As mulheres sabem, no fim das contas, que demonstrar o interesse é uma vulnerabilidade. O homem também sabe disso, né? Você chegar para uma pessoa e falar, olha, eu achei você atraente, eu tô afim de você. Isso é uma vulnerabilidade porque a pessoa pode ter uma resposta muito humilhante. E é geralmente a resposta que os homens recebem. Novamente, pelos motivos que eu expliquei até nesse vídeo aqui anteriormente. Só que o homem, ele meio que é educado a tratar isso como normal. A receber, 99 nãos para receber um sim. E isso, cara, querendo ou não, é uma coisa que afeta a autoestima e o orgulho dos homens. Então, em especial no Brasil, tem essa ideia de que o homem ele tem que ser carrancudo pra cacete, uma pedra, e que nada pode o afetar, ele tem que ser invulnerável. Que ele tem que se expor a situações humilhantes e sair dali com orgulho intacto, com um sorriso no rosto. E as novas gerações, a geração Z, eu tô percebendo que ela tá saindo desse jogo, entendeu? Que, sabe, não vale a pena. Então, de fato, o Nessa Halita dizia, e ele tá correto, que se a mulher ela tem interesse, ela tem que demonstrar claramente esse interesse. E você tem que, entre aspas, forçar ela a isso. Quando ele diz forçar, ele quer dizer que você não deve entrar nesse joguinho. Tipo, quem tá querendo é ela, né? Não é você que tem que ir atrás. E isso não é necessariamente um jogo de ego. As mulheres, elas tratam isso como um jogo de ego. Elas se sentem inferiores quando elas estão chegando, porque de fato é aquela questão da vulnerabilidade. Ainda mais em épocas modernas, onde o feminismo ele é quase que uma egolatria, né? Ele fica dizendo que a mulher é o máximo, que a mulher é foda, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, e até as antifeministas, as que dizem contra o feminismo, se você conversar com elas, você vai perceber essa influência nelas, né? Então, quando Nessa Halita ele diz que você tem que forçar a mulher a ser honesta a respeito das próprias intenções, e eu concordo com ele, até como uma forma de se proteger, você não deve tomar nenhuma atitude se ela não for clara a respeito do que ela está querendo de você ou pedindo. Se ela tem interesses sexuais, românticos, afetivos, sei lá. Até porque tudo hoje pode ser assédio. Você não sabe como é que a reação da mulher vai ser, né? Então você chega, dá em cima dela ali da forma mais respeitosa possível, ela pode dar um ataque de pelanca, ela pode falar coisas sobre você para as outras pessoas, que você tentou alguma coisa, ela pode dar um showzinho ali. Como eu disse, isso é tudo ataque do ego, né? Às vezes ela quer provar que ela está sendo muito requisitada e que ela está rejeitando homens de tão atraente e irresistível que ela é e tal. E eu não estou falando nem das falsas acusações, né? Não estou falando das falsas acusações, que convenhamos, elas são raras, mas ainda assim, é um risco que nenhum homem quer correr, mesmo que seja 0,1%, né? Porra, você já tá numa situação de vulnerabilidade, que todos nós sabemos que é a demonstração de interesse. E ainda ter o risco de você sofrer uma humilhação, uma falsa acusação, é foda. Sem falar que as mulheres de hoje elas estão muito menos convidativas, né? Você consegue ver as mulheres das gerações anteriores, tipo, as mulheres que têm 40 anos pra mais, talvez 50 anos pra mais, as mulheres de geração X, boomer e tal, elas são muito, muito mais femininas, por incrível que pareça, do que as novinhas, cara, as de 18, 25, 30 anos, sendo a feminilidade sempre algo que foi atrelado àquele jeito de menina, aquela doçura, aquela inocência, coisa meiga, delicadeza, né? Então chegou, assim, ao absurdo das mulheres mais velhas, de tão fálicas que estão as mulheres atuais, as mulheres mais velhas, que tem menor concentração de estrogênio e progesterona natural por conta da idade, tem maior concentração de testosterona também por conta da idade. A mulher, depois de certa idade, ela começa a produzir mais testosterona, menopausa e tal, já está totalmente infértil, não tem mais por que produzir grandes quantidades de hormônio sexual feminino, né? Elas estão mais femininas do que as novinhas. Que porra é essa? Eu lembro, antes de vir pra Austrália, eu fiz um rolê com, galera boomer aí, amigos dos meus pais. Aproveitou que foi o aniversário de um ali, alugou uma casa ali na praia e fez um churras. Eu era o mais novo ali, sem contar as crianças, né? Tinha um monte de criança ali também. Neto e filho de uma galera ali, enfim, sem contar essa geração, é claro. Eu provavelmente era um dos mais novos. Cara, só de trocar uma ideia com as velhinhas ali,
Tipo, eu cheguei pra ela e falei bem assim: a senhora, me desculpe se eu tô chamando você de senhora, porque tem algumas mulheres que não gostam e tal, mas eu prefiro ser mais respeitoso. Cara, só de eu fazer isso e trocar uma ideia simples com elas ali, elas estavam me chamando de gentleman, de cavalheiro, e aí teve uma que foi fazer uma videochamada com a filha, que tava na puta que pariu do outro lado do Brasil, dizendo que ela me queria como genro. Então, as mulheres antigamente elas eram muito mais afáveis, né? Realmente as atuais elas estão assim espinhosas pra cacete. Então eu entendo os homens que não chegam, esses são os argumentos, mas eu também não vou pro outro extremo. Se o cara ele tá afim de uma guria, vê que ela é atraente, vê que tem uma chance ali, que ela é solteira e tudo mais, e ele tá com vontade mesmo, ele não tem que passar medo nem ficar remoendo essa vontade, porque no fim das contas isso vai ser disfuncional até pra ele. Ele pode acabar aí com autoconfiança toda fodida, ele pode acabar criando complexos na cabeça dele, então eu não vou por nenhum extremo, né? Até porque, convenhamos, o homem no Brasil que ele não chega é Volcel, parceiro, é Volcel, e se você assumiu isso pra sua vida de maneira consciente, meus parabéns. Agora, se você tá no Volcel por medo, por receio, por algum tipo de emoção disfuncional, essa daí, porra, você só tá se sabotando, né? Porque o cara que não chega hoje, nenhuma mulher vai chegar nele. Ah, é claro, talvez 10% dos homens mais atraentes, 10, 15, 20% no máximo, as mulheres vão chegar nele. Mas isso aí são minorias, são exceção, tá? Vamos convir, eu falo pra maioria e eu faço parte da maioria. Por último, pergunta 4, que eu meio que já respondi, né? Por que a maioria dos homens ainda busca validação feminina mesmo em situações absurdas? Repetindo, cultura brasileira. Isso é mais comum no Brasil, na América Latina, na verdade, na América do Norte, eu percebi. Esses homens mais ocidentalizados, eles são extremamente manginas, cara. Eles têm essa cultura da pegação, eles têm essa cultura de dar em cima mesmo, eles têm uma libido até mais alta, a taxa de natalidade deles está até mais alta em relação aos homens mais orientais aqui, ou pelo menos do lado mais leste do Ocidente, mais próximo aqui do Oriente, né, Europa, Oceania. Não é à toa que a imigração está fortíssima na Europa e aqui na Austrália, justamente porque o povo não está querendo ter filho. E eu vejo os imigrantes aqui, os latinos, eles não conseguem passar um fim de semana sem ir para pegação, sem ir para uma festa, para chupar língua e tudo mais. Já os outros homens, os europeus, os próprios australianos, os orientais também, eles ficam de boa, eles não têm essa loucura por mulher. Então, os caras, eles realmente são assim mais sedentos mesmo. E é uma coisa que eu até penso a respeito das mulheres brasileiras. Elas não sabem no paraíso que estão. Não sabem no paraíso que estão em relação assim à validação masculina, porque se elas viessem para o leste aqui do Ocidente, meu irmão, elas iam passar fome. Porque o homem não chega, ele não dá validação. O australiano médio, o europeu médio, ele não chega. Ele não valida, ele trata ela como se fosse um outro homem, pode conversar e tudo mais, mas tu não vai ver ele dando em cima. Então, assim, essa validação de ficar chamando no zap, de ficar chamando pra sair, de ficar elogiando toda hora, de ficar dando em cima, é uma cultura que só tem nas Américas Latina e do Norte. E os imigrantes, quando eles vão para essas áreas, o Caio, ele inclusive já fez vídeos a respeito disso, eles percebem que esse comportamento de ser mais incisivo, que é comum do homem latino norte-americano, é uma coisa que causa até um pouco de choque ou uma reação diferente das mulheres desses países, né? Porque elas não estão acostumadas com isso. Então, assim, a mulher brasileira, latina, norte-americana, no geral, elas, assim, estão tratando mal os homens que, no fim das contas, tratam elas como princesas, cara. Princesas mesmo. Mas é aquele negócio, né, mano? Tudo demais é sobra. Elas também já estão saturadas porque o homem brasileiro, o homem latino, porra, ele é chato pra caralho. Qualquer bom dia que a guria dá, ele já pensa que ela tá querendo, ele quer jogar pra cima, ele é taradão e não sei o que. É bizarro realmente, é um negócio assim brutal. Mas enfim, muito obrigado, senhores, a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, muito obrigado ao Leste Coelho aqui por essa nova pérola, já virou meme aqui da comunidade. Vou fazer até figurinha lá na Corte das Corujas, o voz grave imponente lá, vou criar também. E essa daqui, então respirei, olhei bem para ela e com clareza meridiana, como diria o Dr. Enéas, respondi: não, eu não estou interessado. Com a voz do Batman ainda, hein? Daí ele virou de costas e caminhou posturadão enquanto fogos de artifício explodiam atrás dele e aquela música, aquele funk Call Me, né? Dos edits do Sigma, aquela tan 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 tocou enquanto ele caminhava de volta ao seu assento. Tô zoando, cara, tô zoando. Muito obrigado ao Leste Coelho pela doação, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência, sempre vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja, até mais.